Eu tenho certeza que alguma vez na vida você já ouviu falar assim: quer emagrecer? Coma de 3 em 3 horas. Se você comer de 3 em 3 horas, você vai manter o seu metabolismo acelerado. Isso é ótimo para o emagrecimento, isso é maravilhoso para ganhar massa muscular. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Eu não tenho dúvida que um monte de vezes. Mas e se eu te dissesse que é exatamente isso que está te fazendo engordar? E segundo esses estudos, você está engordando porque você está comendo da hora que você acorda até a hora de você ir dormir. E agora, para esse vídeo valer a pena e já fazer você querer assistir ele até o final, você vai entender agora a comparação do metabolismo de quem come de 3 em 3 horas com o metabolismo de quem faz o jejum intermitente. E esses estudos analisaram o metabolismo de quem come toda hora, o famoso de 3 em 3 horas até a hora de ir dormir. O que está te fazendo engordar é você estar comendo de 3 em 3 horas. Você não dá descanso para o seu sistema gastrointestinal, ou seja, você está 24 horas por dia digerindo. E pior, você está deixando o açúcar do seu sangue alto o dia inteiro e, consequentemente, o hormônio insulina, porque é este hormônio que tira o açúcar do sangue. Ou seja, a pessoa já acorda, toma café, 2 horinhas depois faz uma beliscada, come biscoitinho até a hora do almoço. Depois do almoço come mais comidinhas, belisca, salgadinho. Chega de noite, faz janta, come mais uma beliscadinha e depois faz ceia. Quando vai ver, essa pessoa comeu 5 a 7 vezes no dia. E compararam com o metabolismo de pessoas que fazem jejum intermitente de 12 a 18 horas. Ou seja, pessoas que se alimentavam numa determinada hora e depois ficavam sem se alimentar. Jejum não é ficar sem comer, é você se projetar para se alimentar num horário definido, de acordo com hormônios no seu organismo que estão esperando comida, e você faz um outro período de jejum, sem nenhuma alimentação. E o que os pesquisadores descobriram? Eles viram que quando uma pessoa faz várias refeições no dia, mesmo que pouquinho, mas comer o dia inteiro, essas pessoas acumulavam mais gordura do que pessoas que se alimentavam e depois faziam um jejum intermitente no dia. Inclusive, comer várias vezes no dia, 5 refeições, 6, 7, está associado ao aumento de colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias do coração, assim como AVC e trombose. Ou seja, para dar um choque aqui no cérebro, ainda que você coma de uma maneira natural alimentos saudáveis, comer de 3 em 3 horas, toda hora comer alguma coisa, faz o corpo acumular mais gordura do que quem faz o jejum intermitente. E todo esse cenário de marcadores sanguíneos desregulados ocorre por conta do aumento do açúcar do sangue e do hormônio insulina, que ficam altos o dia inteiro enquanto você estiver se alimentando, porque você viveu comendo o dia inteiro sem deixar o corpo digerir, descansar e se auto-regenerar. É muito bom que você perceba uma coisa muito importante do vídeo aqui até agora: o nosso organismo não é adaptado para comer e triturar toda hora. O nosso organismo é muito mais adaptado a fazer alimentações e tempo de jejum. É isso que você precisa entender. Comer o tempo inteiro não faz bem. Entenda isso de uma vez por todas. E qual é o resultado de uma população que come o tempo inteiro, de 3 em 3 horas? 50 a 60% da população mundial tem sobrepeso ou obesidade, o que faz com que marcadores sanguíneos estejam alterados, diminuindo o tempo de vida dessas pessoas e a qualidade de vida. E esse dado só não é pior porque tem muitos países com desnutrição. Mas entenda, 50% da população mundial com sobrepeso faz você desse lado aí perceber que tem alguma coisa muito errada. Porque tem muita gente mesmo na academia que, quando você olha, pessoa treinando anos e continua com barriga. Isso é para ser um alerta para você. Tem que pensar, poxa, como que essa pessoa está 5 anos treinando e continua com barriga? Então, caros seguidores queridos aqui do canal, o que significa fazer jejum intermitente? Significa que durante o período de jejum,
que você estiver sem comer nada, nesse momento seu organismo ficou sem produzir glicose, que é o açúcar do sangue. E nesse momento projetado, você deixou de produzir triglicerídeos e colesterol, que está ficando aumentado o dia inteiro, porque você vive comendo de 3 em 3 horas. Sendo que são esses marcadores que depois de 40, 50, 60 anos começam a causar infarto na população moderna. E também não sei se você sabe, mas o diabetes tipo 2, que muitas pessoas têm medo, também são causados por inúmeras refeições, que aumentam o açúcar do sangue o tempo inteiro. Fica 24 horas por dia com o açúcar do sangue aumentado, assim como o hormônio insulina. Se o açúcar aumenta, o hormônio insulina tem que aumentar para poder tirar o açúcar do sangue. Logo, se você ficar momentos no dia sem comer projetados, com uma alimentação direitinha, você consegue reduzir horas no dia o açúcar do seu sangue, tratando até o pré-diabetes e o diabetes tipo 2. E tá aí, pessoal, esse é o tipo de conteúdo que está ajudando muitas pessoas no Brasil e até fora do Brasil. Fico muito feliz com isso, inclusive. E você pode ser o protagonista da vida dessas pessoas também. Compartilhe esse vídeo para chegar em mais famílias que estão com sobrepeso e não sabem o que está acontecendo por trás de estar com colesterol e triglicerídeos altos. Você pode ajudar essas pessoas compartilhando esse vídeo, curtindo o vídeo e seguindo o canal. Então, como emagrecer com o jejum? Eu vou te mostrar hoje que se você se alimentar em horários específicos no dia, de acordo com o seu ritmo biológico, horários que seu organismo está preparado para receber alimentação, você vai começar a emagrecer mudando só a hora que você come. Você vai emagrecer muito rápido, muitos quilos, se você começar a projetar um horário para se comer e um horário para jejuar. E vai conseguir emagrecer 5, 10, 15, 20, 30, 40 quilos, igual as pessoas que nos acompanham aqui, se seguir certinho o método que eu vou ensinar para vocês. E tudo que você aprender aqui hoje está balizado em ciência. Esse é o meu estilo de vida, de tão maravilhoso que é, da minha família, dos nossos clientes do Performance Pro, os nossos clientes do Guia do Jejum e da Dieta, que é um guia maravilhoso que te ensina no passo a passo como fazer jejum, como fazer dieta sem restrições, comendo pão, chocolate, biscoitinho, fazendo jejum, emagrecendo, reduzindo o colesterol, reduzindo triglicerídeos e voltando a ter a saúde e o emagrecimento nas suas mãos. Só que antes da gente poder iniciar, você precisa entender de onde vem essa ideia de comer de 3 em 3 horas. E essa ideia tem dois vieses, pessoal. O primeiro viés, isso veio da ideia de que se pessoas tiverem o tempo inteiro com a barriga com um pouquinho de comida, isso faria com que elas teriam menos fome e, consequentemente, comeriam menos quantidade e menos caloria. Faz sentido isso? Faz, com certeza. Então existem artigos, a academia científica defende esse ponto de vista, mas ele dá certo? Dá certo sim. Mas qual é o problema de você comer de 3 em 3 horas, toda hora beliscando um pouquinho? É que a indústria alimentícia criou os famosos alimentos muito saborosos, chamados de alimentos ultra saborosos, ultraprocessados e hiperpalatáveis. E o que são os alimentos hiperpalatáveis? São alimentos que você não consegue comer só um pedacinho. Por exemplo, bolo, chocolate, refrigerante, salgadinho, sorvete. Você conhece alguém que vai lá e come um pedaço de bolinho? Não, só um biscoitinhozinho. Não dá. Só que isso tem um viés fisiológico. E agora você vai entender porque você não consegue segurar quando vê esses alimentos, porque esses alimentos hiperpalatáveis possuem 3 ingredientes que, quando estão juntos, despertam episódios compulsivos e a pessoa come um atrás do outro. E basta esses alimentos estarem no seu campo de visão ou tocarem na sua língua. Um dos dois já é suficiente para você poder pegar e querer comer um atrás do outro. E quais são esses ingredientes? Açúcar ou carboidrato refinado, já te explico o que é isso, gordura saturada e sódio. Toda vez que você vê esses 3 ingredientes escritos na embalagem, saiba que isso é um alimento hiperpalatável que pode despertar episódios compulsivos em você. E se você tiver isso dentro de casa e você vai na cozinha e está tropeçando em alimentos hiperpalatáveis, tá aí um dos motivos de você comer toda hora alguma coisa
rica em gordura, que faz você bater a caloria máxima do seu corpo o tempo inteiro, consome mais do que isso e acaba engordando pra caramba. E em palavras científicas, o que acontece quando você vê ou come esses alimentos? Ao você ver ou comer, isso sinaliza o seu sistema de recompensa do cérebro, fazendo liberar dopamina. E toda vez que você libera muita dopamina, como acontece quando você vê um chocolate, um biscoito, um pãozinho com manteiga, isso dificulta você ter o controle inibitório. Quanto mais dopamina, menos controle inibitório. Por isso que você não consegue segurar. Então, quando você pensa que você é uma pessoa que não consegue levar uma dieta, na verdade, você está sendo refém da indústria alimentícia que criou esses produtos, né? Esses produtos químicos que fazem você ter episódios automáticos e impulsivos de pegar e querer comer e comer um atrás do outro. Então, sabendo disso, é por isso que você tem que evitar comer essas coisas e é por isso que comer de 3 em 3 horas vai te engordar muito se você ficar comendo alimentos ultraprocessados, ultra saborosos e hiperpalatáveis. E o segundo viés do porquê as pessoas comem de 3 em 3 horas é porque muitos fisiculturistas precisam comer de 3 em 3 horas, porque isso também é muito validado pela academia científica, que ter aminoácidos, proteínas flutuantes no seu sangue durante todo o tempo, isso aumenta a síntese proteica e faz com que os músculos aumentem. Por isso que os fisiculturistas têm que comer de 3 em 3 horas, mas são proteínas e não carboidratos refinados, gordura e sal. Eles não comem alimentos ultraprocessados de 3 em 3 horas. Eles comem proteínas. E você está fazendo igual fisiculturista, mas comendo tudo destrambelhado, tudo errado. E por que as proteínas, meus queridos? Porque comparando o pico de açúcar de uma proteína com carboidrato, você observa que a proteína vai aumentar 30% o açúcar do seu sangue, enquanto o carboidrato aumenta 100%. Quando você come carboidratos puros, carboidratos processados, refinados, você dá o máximo do pico de açúcar e isso dificulta a queima de gordura. E qual é a grande jogada que vocês precisam ter na cabeça para sempre? Não pode esquecer isso. Toda vez que você der o máximo do pico de açúcar, comeu carboidratos, comeu primeiro carboidrato refinado, pãozinho, do nada tá trabalhando, vai lá, pega um biscoitinho, um salgadinho, é carboidrato refinado, possui carboidrato refinado, você vai dar o máximo do pico de açúcar. E toda vez que esse máximo pico de açúcar ocorrer, o seu corpo para de acessar a gordura que está lá estocada há muitos anos. E a barriga fica grande, fica lá com você, te acompanhando, você não consegue perder barriga porque está o tempo inteiro comendo de 3 em 3 horas carboidrato. O corpo só usa gordura como fonte de energia quando o açúcar do sangue está baixo, regulado. Então, por mais que você coma pouquinho, mas coma de 3 em 3 horas, carboidrato, biscoitinho, carboidrato, quando você vai ver, as 24 horas que você fez comendo carboidrato, não permite seu corpo acessar a gordura, mesmo comendo pouco. Aí você trava o metabolismo, trava o emagrecimento e não consegue emagrecer, mesmo comendo pouquinho. Por isso, pessoal, que esse vídeo tem que ser compartilhado, eu dependo de vocês para isso. Compartilhe isso com amigos, familiares, joga agora no grupo da família. Fala assim, pessoal, esse vídeo aqui você tem que ver para você poder entender porque você está engordando. Meu Deus, esse vídeo aqui é chocante. É isso que vocês têm que fazer. Compartilhe o vídeo com as pessoas que vocês amam. Como fazer então o jejum e comer carboidrato, Armando? Me ajude. Calma, eu vou ajudar vocês. Para iniciar o jejum, pessoal, sempre, comecem com um jejum de 12 horas. Porque o jejum de 12 horas é o jejum mais fácil que tem no mundo. É aquele jejum que basta, pessoal, vocês jantarem mais cedo. Se você jantar mais cedo, lá para as 6 horas preferencialmente, ou no máximo 7, você depois vai ficar sem comer nada até 6, 7 horas da manhã e já vai completar as suas 12 horas. Mas qual é o benefício disso? Quando você para de comer e fica 12 horas sem comer depois de ter se alimentado o dia todo, café, almoço e janta,
Você passa a ficar 12 horas no dia sem deixar o açúcar alto no sangue. E é aí que a mágica começa a acontecer, porque se o açúcar não está alto, o seu corpo para de produzir triglicerídeos lá no fígado e você começa a acessar a gordura estocada como fonte de energia. Em posse dessa informação, basta jantar cedo que você começa a fazer um jejum de 12 horas. E claro, onde entram os carboidratos nessa história, Armando? Os carboidratos sempre, preferencialmente, vão entrar depois de uma proteína e de uma salada. É basicamente isso. Então, por exemplo, quero comer um carboidratozinho, quero comer meu pãozinho de manhã. Nenhum problema. Como ele já aumentou 30%, aí você pode preferencialmente colocar uma frutinha também, porque ovo com fruta já vai te saciar, vai te fazer comer menos pão. Lembre-se que o pão ele é um processado, refinado, ultra saboroso, tem que evitar. Então já que você vai comer o seu pãozinho, não vou tirar isso de você, você coloca ele por último na sua refeição. Primeiro ovos, depois as frutas e depois o seu pãozinho, que você vai comer até menos. E no almoço e janta, Armando, você come primeiro a salada, depois o frango ou a carne e por último o seu arroz e feijão. Sempre monte o prato assim, porque você já começa montando o prato com salada, depois a proteína, por último o carboidrato e você vai comer menos. Quando você fizer isso, você começou a atingir uma maneira eficiente de fazer seu corpo queimar a gordura mesmo comendo. Mas Armando, você não falou ainda do biscoitinho, do sorvetinho. Pode comer? Pode comer, pessoal. É só você tentar não comer toda hora e sempre que for comer essas coisas, você come depois da refeição. Pronto. Aí você surfa na onda. Você já comeu proteína, aumentou 30% do açúcar do sangue, vai ficar por ali. Quando colocar um carboidrato depois, vai aumentar só mais um pouquinho, não vai aumentar 100%. E aí você continua queimando gordura, mesmo comendo. Ah, mas Armando, e o jejum de 14 horas, 16 horas, 24 horas de jejum? Como é que eu faço jejum com a rotina? Eu tenho certeza que você vai ter muita dúvida sobre jejum ainda, eu também teria, e você tem duas opções muito fáceis para você. A primeira, você pode fazer parte do nosso jejum, dieta e treinos em casa guiado, em que eu te guio no passo a passo, eu mostro como fazer. Tudo muito prático para você, para não ter nenhuma dúvida e não afetar a saúde. Ou você pode ver o próximo vídeo que vai te mostrar a introdução ao jejum para você poder entender como fazer no passo a passo, sem dúvida. Vamos lá?